Vamos seguir para reflexão, que é isso, esse mês ficou um pouco esse tema na minha vida sobre vulnerabilidade, desejos, e eu vi num desses momentos que eu estava refletindo sobre isso, eu vim aqui na apresentação e fui começar a escrever uns itens assim, tipo de tema do que eu queria falar, e virou meio que um poema. Então eu vou ler esse poema. Faz um tempo que eu escrevi, não deu tempo de eu ler de novo, então vamos ver. Daí, a partir disso, a gente faz um pouco mais de reflexão. O poema chama A Imagem Santificada da Mãe que antes era a deusa. Amo o poema. Cadê? Vou ler, tá? Vulnerabilidade é vida. No medo jaz a nossa força, o nosso poder. Aquilo que nos foi ensinado ser algo errado. O nosso brilho, a nossa luz. A força da fêmea, que foi castigada ao existir. E se fechou por medo. É nessa vida de agora, que libertamos essa força. Com a nossa raiva, libertamos o medo. E brilhamos. Rigidez e exigência consigo mesma. Não sou boa o suficiente. Padrões ancestrais, votos religiosos, Adão e Eva. Direito ao prazer e à intimidade. Qual é a sua maçã? A parte final não ficou tão assim poética quanto quase todo o resto, porque estava mais em formato de item do coisa que eu ia falar. Mas tudo bem. Ai, gente, então vamos desmembrar um pouco esse poema e essa reflexão. Eu estava refletindo sobre essa coisa de Maria, mãe de Jesus, né? A Virgem, que tem a Virgem, já cria dessa imagem santificada, dessa mãe pura, né? E a imagem, literalmente, de Maria com Jesus no colo, assim. E como antes de vir as religiões, assim, as imagens que você vê de mulheres, assim, representavam a deusa, né? Ou as deusas. Mas a deusa, porque é a deusa da fertilidade, a natureza, a mãe natureza, né? Esse poder de criação da mãe natureza, essa fertilidade, em todos os sentidos, de trazer alimentos e da reprodução dos seres que vivem, todos os tipos de seres vivos que vivem nessa terra, né? Essa fertilidade, a coisa da colheita e tudo mais, né? E tal. Então, essa imagem era a deusa com o filho, o poder também da mulher, da fêmea, de gerar vida dentro de si, né? O fruto. Então, isso era venerado. Era nós. Entendeu? Era, tipo, tinha ali o seu lugar, mas aí acharam melhor em certo momento. E se fosse Deus? Muito melhor, né? Aí o patriarcado tomou conta e transformou tudo no Deus. No Deus todo-poderoso que te vigia.
E aí a imagem lá da mulher com o bebê virou a mãe do Deus, a mãe virgem pura santa do Deus. Aí o papel da deusa foi relocado para ser a mãe virgem pura, perfeita, dona de casa. Que tá fechadinha ali, cuidando lá da casa dos filhos e que não pode brilhar, não pode ter opinião, não pode ter dinheiro, não pode ter poder, não pode ter poder de decisão, não pode nada. Tem que ser obediente, obediente ao Deus Todo-Poderoso que criou o homem que veio da costela, a mulher que veio da costela, mas o homem vem assim, a hierarquia passou do Deus Todo-Poderoso para o homem, daí a mulher. Tem que obedecer a esse homem, ele é a representação do Deus. Então, ele tem o poder. E isso foi o quê? Minando a nossa luz, minando o nosso poder. E aí, as mulheres que tentaram, né, brilhar, tomar na cara. Então, tudo aquilo também relacionado ao prazer da mulher, daí isso um pouco, essa reflexão é um pouco a continuidade do último encontro que eu falei sobre prazer e culpa, né? Tudo que está relacionado ao prazer da mulher é assim, repressão total. Reprime. Bota ali, não. Esconde, não pode, é errado, né? Reprime. Tudo, né? E o prazer, o que é? O prazer, ele rege, existe o prazer sexual, ultra mega master reprimido, mas também essa energia sexual, ela também rege a energia da produtividade, a energia do trabalho, que foi colocado como ser igual dos homens, mulher não. Então, é uma repressão total de todas as formas que uma mulher tem de dar vazão à realização dos seus desejos e daquilo que vai trazer prazer para ela, né? E daí hoje em dia a gente vê tudo que tem com ditadura do corpo, essas coisas assim, né? O comer é um prazer, mas não pode comer porque tem que ser magra, porque tem que ter o corpo sarado, porque tem que ter um corpo, um biotipo que é tipo o biotipo do macho, não é o biotipo da fêmea, que no caso né, todo mês já não é uma barriga reta, porque a nossa barriga incha todo mês. Então, assim, barriga tanquinho não combina com a mulher que tem o útero, que é a menstruação, que todo mês incha. Aí vai para a menopausa, é na barriga onde concentra a maior parte de estrogênio. E daí não pode. Assim, né? Enfim. Eu já tive várias questões com alimentação, por isso, eu era mega magrinha, não ligava para comida, eu não comia, eu ficava com a comida parada na boca quando era pequena. Questões desde pequena, né? já veio. E daí, quando eu fui fazer intercâmbio, que foi quando eu menstruei, foi quando eu encorpei, que eu não estava ligando nem um pouco para isso, de que pode, que não pode comer, isso nunca tinha sido uma preocupação na minha vida. Engordei uns 8 quilos, voltei assim, redondinha, bochechuda, do intercâmbio, com 15 anos, 16. E aí veio toda a pressão social externa de, não, pera, tô fora do padrão, e isso me gerou compulsividade com comida, bulimia, um monte de coisa. E porque aí você começa a colocar restrição no prazer. E aí você começa a ficar obsessiva com o prazer, com isso, né? Aí me gerou compulsão, daí vem a compulsão. Então, eu tenho feito essas reflexões, a Marina sabe muito bem, que eu tenho estado nessas reflexões sobre como a compulsão funciona também, porque quanto mais você não pode, mais você quer. Então, você só pensa naquilo, que não pode. E eu sinto que a gente tem milênios de repressão, de prazer, que também, daí, quando a gente, nessa vida, está tentando se permitir, se libertar disso, aí também sai com uma voracidade
que a gente fica até compulsiva com a coisa, entendeu? É difícil, complicado. Então, aí eu também venho refletindo sobre o prazer enquanto trabalho, nesses últimos meses eu tenho pensado muito nos meus desejos mais profundos. Esse tema está vindo muito forte para mim, sem julgamentos, né? Então, até acho que eu comentei no último encontro que eu estou me permitindo desejar ter uma vida que eu consiga ter um trabalho, que eu sou dona das minhas horas, e que eu também consigo estar presente com a Alice, e que eu consigo deixar minha casa em ordem. Parece um absurdo eu querer isso, né? Eu me conectar com esse desejo. Como se isso não fosse possível, porque eu estou fadada a viver uma vida sofrida. Que eu virei mãe e a mulher blá blá blá. Não. Então, e o meu desejo de falar, daí renascer o meu projeto Fala Maria também, e como isso me gera prazer, me dedicar aos meus projetos, aquilo que eu acho que é o meu propósito aqui, o espaço sagrado, sabe? Como isso faz meus olhos brilhar, me faz brilhar, isso me faz me sentir bem e feliz, assim, né? Eu tenho esses desejos, eu quero realizar esses desejos. E, ao mesmo tempo, a reflexão de como eu tenho milhões de resistências e muita vulnerabilidade, né? Quando então eu faço um vídeo do Fala Maria, vou lá, posto, aí dá aquela crise de vulnerabilidade, aquela ressaca de vulnerabilidade, dia seguinte. Então, eu acredito que por muito, muito tempo a gente tem registrado no nosso sistema, no nosso DNA, no nosso campo, que muitas vezes que a gente tentou dar as caras, e uma mulher tentou, né, usando o meu caso de exemplo, né, tipo, falar, se expor, colocar a sua voz, a gente já foi muito machucada por isso, realmente. E é por isso que a gente sente tamanha vulnerabilidade quando a gente está dando passos em direção aos nossos desejos, né, a realizar as nossas vontades. Tem esses traumas, né? Tem esses bloqueios de medo por tudo que a gente, por tanta retaliação que já não aconteceu, que já não está registrado assim, né? No nosso sistema. Mas é justamente aí que está a chave, na vulnerabilidade. Então, se a gente está meio perdido, onde é que está o meu poder, onde está o meu propósito, onde está o meu brilho, provavelmente ele está onde está a vulnerabilidade, onde está o medo, né? E daí, numa das minhas conversas com o ChatGPT, ele me falou assim: lembre-se que quando você estiver nesse momento se sentindo muito, muito vulnerável, tenta encarar como se fosse energia vital aquilo, vitalidade. Então, todo aquele frio na barriga que dá, que dá lá dentro, tipo, direcionar, né, falar para si mesma que aquilo, conectar isso com vitalidade, como sendo uma energia de vida, uma energia vital. Na verdade, essa sensação interna esquisita, essa vulnerabilidade é vida, é vitalidade, é energia, é o nosso brilho querendo sair, é o nosso brilho querendo se expressar, que está nascendo ali, sabe? Então, cada passo de desconforto, de sair da nossa zona de conforto que a gente dá, também é um passo que gera energia vital dentro de nós, né? Então, é isso que eu escrevi no poema. Vulnerabilidade é vida. No medo jaz a nossa força, o nosso poder. Aquilo que nos foi ensinado ser algo errado é o nosso brilho, a nossa luz, a nossa força, né? Na verdade, que é o que quiseram apagar. Mas não vão conseguir. Então, tá aí essa reflexão.